Boa tarde a todos, eu sou o professor Leonardo Vieira, essa é a disciplina de Hidráulica e Hidrologia, essa é a nossa aula 01. Vamos começar a nossa disciplina falando sobre alguns conceitos fundamentais de hidráulica. Importante que a gente entenda e aprenda esses conceitos fundamentais, pois serão de base para toda a nossa disciplina, ok? Bom, mas o que é hidráulica? Hidráulica vem do grego e quer dizer condução de água, tá? Do grego hidor, água, aulos, tubo, condução. Então, o termo mais genérico seria condução de água, tá? Então, hidráulica é uma das ciências que trabalham a condução de água, o remanejamento de água de um ponto ao outro, observando as suas necessidades e também as especificidades que acontecem dentro de uma comunidade, por exemplo. Bom, apesar daquele termo antigo de que hidráulica se refere apenas à condição de água, hoje em dia, atualmente, consideramos hidráulica como sendo o estudo do comportamento da água e outros líquidos, quer em repouso ou em movimento. Como a nossa disciplina se chama Hidráulica e Hidrologia, iremos trabalhar apenas com os conceitos aplicados à água. Tá? Então, todos os fluidos que iremos trabalhar nesse momento, nesta disciplina, referem-se apenas à água ou tomam como referência os dados para a água. Outros conceitos aplicados dentro de hidráulica também podem ser estendidos aos outros fluidos, mas isso será visto em outras disciplinas mais à frente, na disciplina de máquinas e motores, tecnologia do frio e do calor. Tá? Então são disciplinas que trabalham também a parte hidráulica, mas aí relacionada a fluidos e também relacionada a líquidos e em óleos, por exemplo, né? A questão hidráulica dentro de máquinas e motores, ok? Bom, a hidráulica ela é dividida em algumas partes. As principais partes da hidráulica são a hidrostática, que é a que trata fluidos em repouso, hidrocinemática, que trata dos fluidos em movimento, e a hidrodinâmica, que também trata dos fluidos em movimento. Pois bem, qual a diferença entre as duas? A hidrocinemática trata os fluidos em movimento, mas para ela não importa a origem do movimento, né? O que ocasionou esse movimento, tá? Então não importa a origem, certo? Não importa a origem do movimento. Então, para a hidrocinemática, não importa a origem do movimento. Já para a hidrodinâmica, trata dos fluidos em movimento, aí sim, tá? Aqui na hidrocinemática, nós vamos estudar isso aqui em mecânica dos fluidos, tá? Mecânica dos fluidos. Nós vamos ver um pouquinho sobre mecânica dos fluidos nessa disciplina, mas é bem pouquinho, tá? Mais quando fala em relação à água mesmo. E a hidrodinâmica trata os fluidos em movimento, e aí sim se importa com a origem do movimento. Tá ok? A origem do movimento. Então, hidrodinâmica trata os fluidos em movimento e a origem do movimento. Aqui sim será objeto de estudo dentro da nossa disciplina, tá? E também a hidrostática, que trata os fluidos em repouso. Essa também será alvo de estudo dentro dessa nossa disciplina, tá ok? A hidrostática, num primeiro momento, nós vamos trabalhar relação à pressão, relação à capacidade de movimentação no fundo de um fluido, por exemplo, né? Então, a movimentação desse fluido no fundo, a pressão exercida sobre ele. E na hidrodinâmica vamos trabalhar os condutos forçados, condutos livres e condutos abertos também, tá ok? Vamos trabalhar aí com bombas um pouquinho, vamos trabalhar com construção de pequenas barragens, tudo dentro de hidrodinâmica. Tudo que envolve a base da disciplina de hidrodinâmica, da hidráulica, ela vai trabalhar justamente as bases para que vocês possam trabalhar os movimentos depois nas próximas disciplinas. Por exemplo, engenharia de aquicultura, ou para aquicultura, melhor dizendo, e também na disciplina de construção de viveiros e tal. Então, vocês vão trabalhar com essa situação de abastecimento, tá? Então, ela é umas disciplinas, como vocês estão aí ainda no quarto período, né? Vocês ainda estão vivendo o ciclo básico da engenharia. Então, a partir de agora, todas as disciplinas vão utilizar esse ciclo básico que vocês aprenderam nesses 2 primeiros anos aí, tá ok? Bom, mas quais são os aspectos históricos da hidráulica? Como surgiu? Onde começou a hidráulica, tá? A hidráulica ela esteve basicamente atrelada a toda a história da humanidade. Como nós bem sabemos aí, a humanidade é dependente de água, né? Então nós dependemos, as comunidades historicamente, as grandes cidades ou as pequenas cidades, todas elas foram construídas, alicerçadas próximos
a reservatórios de água, tá ok? Bom, isso é já uma grande situação para a gente, mas ainda tinha necessidade de conduzir essa água até a comunidade, né? Então, a disponibilidade dessa água e através de uma geração, ou melhor, através de um aspecto de oferta e demanda, foi o que impulsionou todo o desenvolvimento da hidráulica, tá? Principalmente a hidráulica teve o seu auge, assim, vamos dizer, ou o seu momento histórico mais marcante, principalmente durante o Império Romano, grandes conquistas do Império Romano, tá? Quando levaram ao resto do mundo, praticamente a toda a Europa e alguns países da África também e Ásia, quando eles levaram a todo a todo mundo o seu modo de vida, as suas ideias. Então os romanos foram aqueles que tiveram assim o maior impacto sobre a hidráulica. Tanto que hoje em dia ainda é possível ver ruínas dos aquedutos romanos, né, que foram grandes obras construídas para já trazer água para a cidade de Roma, tá? E também tem a situação de que os romanos foram os primeiros a tratar uma situação bem interessante, que é do saneamento básico, né? Então os romanos, como cidade, desenvolveram seu modo de vida, a sua, como é que eu vou dizer assim, naquela época era o que se tinha de mais concreto sobre como se deveria ser uma comunidade. Então os romanos passaram a estudar essa situação já pensando em saúde pública, saneamento básico lá naquela época. E aí o saneamento básico ele tem um alicerce muito forte na questão hidráulica, que seria trazer água de qualidade, né, quantidade e qualidade adequadas à comunidade, e também retirar essa água após o uso, né, que seriam os dejetos, aí os resíduos humanos que são produzidos, também levar isso para longe das cidades, e assim evitando a possibilidade de proliferação de algumas doenças aí, que naquela época aí do Império Romano já eram tidas como catástrofes assim, né, dentro da humanidade, tá ok? Lembrando que o Império Romano aí foi um dos precursores da hidráulica e aí depois disso levou para toda a grande região. Na China também nós temos grandes, na Ásia como um todo, né, também tivemos grandes obras hidráulicas e aí principalmente impulsionados, aí alavancados pela influência romana, tá ok? Os egípcios também, né, quando a gente teve a influência do Império Romano, apesar de que os egípcios já dominavam algumas técnicas de hidráulica e técnicas rudimentares, mas já dominavam as técnicas de hidráulica, tá? Principalmente devido à situação do Rio Nilo, tá? Se vocês já tiverem estudado isso daí, vocês vão perceber que o Rio Nilo ele tem épocas de encheia e épocas de vazante. E isso aí é citado historicamente como aquela frase das vacas gordas e vacas magras, né? Então o Egito era abençoado com alguns anos em que sofria grandes cheias do Rio Nilo e após isso era no período das grandes secas não tinham água para plantar, tá? Então os egípcios, talvez de uma necessidade também, como eu comentei anteriormente, de demanda, também foram uns dos primeiros a utilizar os conceitos, né, aplicar propriamente dito os conceitos de hidráulica, tá? Os gregos também tiveram uma grande influência, mas apesar disso, eles não foram grandes construtores hidráulicos, assim, tá? Por dizer. Então, os gregos tiveram uma situação mais forte junto ao pensamento do que seria hidráulica, junto ao teórico da hidráulica, tá? Aí, principalmente Arquimedes, talvez já tenha ouvido falar bastante de Arquimedes, ele foi o que precursor aí da teoria, né, da hidrodinâmica estática, né, da questão dos corpos, tá, vasos comunicantes, entre outras situações, aí umas teorias que logo após foram comprovadas e também servem até hoje de alicerce para os estudos em física relacionados a fluidos, a água, tá? Além disso, Arquimedes também foi um dos primeiros a trabalhar, ou teve a primeira ideia relacionada à flutuabilidade, a empuxo, tá? Então aqui flutuabilidade é uma ideia que vocês vão utilizar também dentro das disciplinas aí de navegação, tá? Dentro de construções de embarcações, tal. Então são teorias que foram utilizadas e que foram descritas e não tinham comprovação. E aí os romanos, principalmente, adaptaram essas teorias e as aplicaram, tá? Então os romanos foram precursores ou responsáveis principalmente pela aplicação dessas teorias, tá? Então o que seria a aplicação? É um modo prático. Tá? Então a hidráulica também ela é uma ciência muito aplicada, muito prática. Mas e o Brasil? O Brasil passou a ter grandes situações relacionadas à hidráulica, principalmente em meados do século XVIII, 1729, 1850, 1800. Tá? A partir dali a gente começou a ter as grandes obras impulsionadas principalmente
pelo desenvolvimento da população e também pelo crescimento das cidades também, né? E também pela questão do saneamento básico, né? Começar a pensar como as cidades foram enchendo, foram inflando, né? Muita gente dentro das cidades, chegavam cada vez mais e as populações iam aumentando, começou a gerar esse problema relacionado ao saneamento básico, tá? Então, a partir do século XVIII, XVII, a gente teve um grande desenvolvimento aí na questão hidráulica, tá? Também já nessa época se pensava na hidráulica como fonte de energia, né? Hoje nós temos aí as barragens também que trabalham com alguns conceitos relacionados à hidráulica. Então, a partir desse momento também começou-se a pensar em algumas situações relacionadas à energia, tá ok? Então, esse é basicamente um histórico que a gente teve aí dentro da hidráulica, tá ok? Agora nós vamos começar uma partezinha assim um pouco mais aplicada, e aí primeiro nós vamos retomar ou vamos rever, ou talvez aprender, né? Talvez vocês não tenham tido contato com isso ainda, com algumas singularidades ou alguns aspectos importantes aí que nós vamos levar em consideração dentro da hidráulica, ok? Bom, como eu falei para vocês, a hidráulica ela é uma disciplina bastante aplicada, tá ok? Então, como ela foi aplicada em muitos lugares do mundo, ela necessitou, sim, a gente precisou normatizar algumas coisas, né? Ter assim uma padronização de algumas coisas. Talvez vocês já possam ter ouvido falar sobre isso, mas foi quando surgiram as unidades de medida, tá? Porque o que acontecia? Você tinha aí muita gente fazendo pesquisa ou fazendo trabalhos e cada um adotava uma medida diferente ao redor do globo. Tá? Então os chineses tinham um tipo de medida, os ingleses outro tipo de medida, tá? Que até hoje eles costumam utilizar um sistema um pouco diferente do nosso, né? Por exemplo, nós trabalhamos com o sistema métrico, né? E eles já utilizam polegadas, jardas, tá? Braças, então são situações um pouco diferentes, tá? Então, mas mesmo assim, a gente tem uma padronização, tá? Então, através dessas unidades de medidas que nós começamos a adotar, começou a criar algumas situações bastante interessantes. Por exemplo, o que é maior, 8 ou 80? Se eu disser para você apenas 8 ou 80, você vai dizer, 80 é maior. Mas isso é o numeral. Agora, se eu estiver falando por exemplo, se eu tiver 8 quilos e 80 gramas, qual é maior? Tá? Então, são unidades dentro de uma mesma situação. Tá? Então, isso começou a gerar uma maior organização dentro dos sistemas. Tá, ok? Então, a partir dessa organização, a partir dessa, como é que eu vou dizer assim? A partir desse agrupamento das ideias e convergindo para um mesmo ponto, nós começamos a ter uma melhor organização dos dados. E aí as pessoas começaram a gerar tabelas também de transformação. Se os ingleses utilizam hoje polegadas, jardas, nós conseguimos converter isso automaticamente. Hoje isso é uma situação bem mais simples, bem mais clara. Por exemplo, você tem um aplicativo no seu celular e ele te dá todas as conversões de medidas já sem problema nenhum, tá? Calculadoras também já fazem isso, né? Na minha época, quando eu estudei, já era um pouco mais complicado. A gente tinha algumas tabelas para pesquisar, né? E tinha que fazer alguns cálculos à mão. Então, hoje em dia está um pouco mais simples isso daí, tá? Mas aqui na nossa disciplina, nós vamos tentar nos ater bastante aos conceitos, tá? Vamos trabalhar as unidades, é claro, mas de preferência num sistema internacional de medidas, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco para vocês. Bom, através dessa organização do sistema internacional ou das medidas, nós conseguimos unir através de 7 unidades básicas, tá? Que são essas 7 unidades básicas aqui, nós conseguimos determinar ou organizar toda a nossa atividade, tá? Quais unidades são essas? Unidade de comprimento, metro, unidade de massa, quilo, tá? A unidade de tempo, segundos, a unidade de intensidade elétrica, que aí são os amperes, tá? Que vocês vão estudar em elétrica um pouco mais para frente, a unidade de temperatura, que é o Kelvin, e a unidade de quantidade de massa, tá? De quantidade de moléculas, aí o mol, e também a intensidade luminosa, tá? A quantidade de luminosidade, que é esse símbolozinho CD aqui e esse L cadeia, tá ok? Candeia, desculpa, se lê candeia. Tá? Então, nós vamos trabalhar bastante com essas unidades todas aqui. Através dessas 7 unidades básicas aí que a gente começou a criar as outras unidades, né? Então, começou a se criar quilo por segundo, metro por segundo, desculpa, tá? Quilo por metro cúbico. Então, a partir dessas 7 unidades básicas, nós conseguimos organizar todas as outras unidades presentes no Sistema Internacional de Medidas, tá ok?
Bom, quais são os sistemas mais adotados? Nós temos os dois sistemas que são bastante adotados, tá? Nós temos o sistema MKS, que trabalha metro, quilograma e segundo. Veja que aqui não é erro de português, tá? O professor deixou o K aqui de propósito para vocês entenderem que é quilograma, tá? Tá com K, tá? O Qzinho aqui em cima, tá ok? Então, o sistema MKS, que é metro, quilograma, segundo, ele acabou gerando muita confusão nas pessoas, porque ele fazia uma confusão em relação a massa e peso. Tá? Talvez vocês já tenham se atentado a essa situação, tá? Essa força aqui, o peso, o que é o peso? Peso é igual a uma massa vezes a aceleração da gravidade, certo? Então começou-se a gerar muita confusão em relação a massa e peso, tá? A massa de um corpo, ela não se altera, independente de onde ela esteja. Tá? O que altera para essa massa é o peso, tá? O peso dela, sim, é a influência direta de uma gravidade. Então, como esse sistema MKS, ele começou a gerar, não vou entrar por menores aqui, mas ele começou a gerar muita confusão nessa situação entre peso e massa, tá? Devido a algumas formulações que ele utilizava e algumas fórmulas que ele utilizava. E a partir daí, as pessoas pararam para pensar e padronizaram com o nosso sistema internacional de medidas, tá ok? Esse sistema internacional, como o nome diz, ele é internacionalmente adotado, com exceção de alguns países que ainda insistem em utilizar algumas outras medidas, tá? Mas como eu mencionei anteriormente, hoje é muito mais fácil da gente conseguir fazer essa transformação entre os sistemas aí, tá ok? Bom, mas quais são as grandezas apresentadas dentro do nosso sistema, tá? Desse sistema MKS? Bom, o sistema MKS, ele adota três grandezas principais. Uma grandeza para comprimento, e aí sim é metro, um símbolo M, tá? É o M minúsculo, tá? E também quando a gente trabalha em dimensões, que talvez que nós vamos trabalhar um pouquinho mais à frente aí, tá? Vocês vão trabalhar em umas outras disciplinas aí, fenômenos de transporte principalmente. Aqui nós não vamos nos ater muito a isso, mas em umas outras disciplinas à frente que você trabalha, então ela tem uma dimensão L, que seria a dimensão de comprimento, tá? A força eles trabalham também, que é dada em quilograma força. Aqui gerava toda a confusão, tá? Quilograma força. Então aqui virava uma relação de massa e força, peso, então gerava uma confusão muito grande, tá? E aqui gerou um dos grandes problemas e por isso foi trocado. E o tempo, que é dado em segundo, tá ok? Em segundos. É claro que nós temos as variantes, tá, galera? Dentro disso aqui nós temos o metro, nós podemos ter centímetro, podemos ter quilômetro, tá? Dentro de quilogramas aqui nós podemos, quilograma força, podemos ter grama força, tá? Não é muito usual, mas podemos ter também. Dentro dos segundos podemos ter horas, tá? Minutos, então tudo depende, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer alguns exercícios com alguns exemplos e aí eu vou mostrar para vocês qual a importância de entender tudo isso aqui, tá ok? Bom, dentro do nosso sistema internacional de medida, aí sim nós temos essas aqui, ó, tá? Que eu já mencionei para vocês anteriormente aí, tá? Então a gente tem aqui, ó, o comprimento, que é o metro, a massa, que é o quilograma, o tempo, que é dado em segundos. Aqui do lado nós temos a simbologia deles todos, tá? Intensidade de corrente elétrica, que é o ampere, tá? Temperatura em Kelvin, a luminosidade, que é a candeia, e a quantidade de matéria, que é dada em mol. Certo, galera? Então essa foi a nossa primeira aula, tá? A aula 01 da semana 2, sobre um início aí que a gente tem dentro da hidráulica, tá ok? Daqui a pouco eu volto com a aula 2.